hoje dando uma sequência em cima de um tema que já foi abordado e tão brilhantemente abordado pela doutora Denise Carreiro, que está de novo aqui conosco. Denise, obrigada. Você de novo aqui nos estúdios da Rádio América em São Paulo, mas para todo o Brasil, pela Rede Canção Nova. Obrigada, Elza, estar aqui de volta. Pois é, Denise, no programa passado você respondeu exaustivamente sobre todas aquelas questões em relação a osteopenia, osteoporose, meu Deus, umas mulheres cada dia mais cedo desenvolvendo esse tipo de problema. Antigamente a gente achava que era depois da menopausa que acontecia. E eis que você escreveu um livro, né? Que aliás o título é maravilhoso, Cálcio na Forma, na Medida e no Lugar Certo, para alertar que, né? Sinônimo de osso não é cálcio, né? Suplementar cálcio, será que é bom? Então, eu queria que hoje, no programa de hoje, lógico, relembrando algumas coisas do programa passado, para quem não nos ouviu, a gente pudesse estar contemplando o conteúdo do seu livro. Então, por que você escreveu? Fala também sobre por que estipularam o valor que a gente tinha que ter de cálcio por dia. Esse cálcio só pode ser de origem animal? Qual a diferença do cálcio de origem animal, de origem vegetal? E para fechar, fala dos alimentos que contêm cálcio, um cálcio absorvível, né? Além de, evidentemente, dizer aquilo que não se deve estar fazendo para não perder o cálcio que já está lá no nosso osso, né? Então, fique à vontade, Denise. Ok, vamos lá. Então, assim, a ideia aí de escrever esse livro, né, Cálcio na Forma, na Medida e no Lugar Certo, são coisas que vão acontecendo, né? Então, num primeiro momento, quando eu comecei a estudar alergia para tratar meus filhos, eu ouvia assim, precisa tirar o leite, porque senão ele não vai sarar. E eu ficava desesperada por causa do cálcio, desesperada. Falava, como é que vai ficar? Esse menino em crescimento, como é que vai ficar o cálcio, né? E o médico só falava pra mim, ele não tá aproveitando. E eu tentando entender o negócio, porque eu aprendi a vida inteira que se não tivesse leite, não tinha cálcio, se não tem cálcio, não tem osso, né? Então, só que quando eu tirei o leite do meu filho por 1 mês, ele sarou, que ele não sarou em 9 anos. Denise, eu sei que não é o tema, mas que alergia que ele tinha? Ele tinha rinite, bronquite e tinha hiperatividade, né? Então, na hora que eu tirei o leite, ele simplesmente sarou em um mês o que ele não sarou em 1 ano. A partir daí eu falei, agora quem vai entender esse negócio sou eu, né? Então eu comecei a pesquisar, tanto pesquisar os processos alérgicos, como pesquisar o metabolismo do cálcio. Qual é a segurança que eu ia ter de tirar o leite do meu filho, principalmente de tirar ele do dia a dia, não da vida, mas do dia a dia dele? Qual é a segurança que eu ia ter em relação ao cálcio para o crescimento e desenvolvimento dele? Então eu comecei a pesquisar esse processo. E o que eu percebo é que não só eu, como os profissionais de saúde de uma maneira geral, recebem as informações e não questionam. Elas são como se elas fossem, né, uma coisa imexível. Dogmas, né? Imexível, aquela coisa, né? E a hora que eu comecei a entender o metabolismo do cálcio, eu falei, tá tudo errado, né? Então, é como se fosse uma quebra-cabeça de 2 peças. Então, é assim, se você não tiver cálcio, não tem osso, e se você não tiver leite, não tem cálcio, né? Então, se realmente isso fosse uma coisa que fosse verdadeira, em primeiro lugar, os países que não consomem leite não deveriam ter osso, né? Então, se você pegar o Japão, que é um lugar que nunca teve naturalmente o leite, né, e derivados, etc., e são os países com os menores índices de osteoporose do mundo, né? E em compensação a gente pega países como os Estados Unidos, que consome só de leite uns 5 copos por dia, fora os derivados, e maiores índices de osteoporose do mundo. Então tem alguma coisa errada nesse processo. E aí eu comecei a pesquisar. E durante todo esse tempo, porque faz 20 anos que eu faço isso, né? Durante todo esse tempo eu cansei de ouvir, inclusive por nutricionistas e por médicos, não pode tirar o leite da alimentação, porque senão vai ficar sem cálcio. E a coisa foi evoluindo, e a gente estudando e a gente pesquisando. E nesse processo todo, a gente começou a receber estudos, né? Você, tanto quanto eu, e aí eu também, né? Principalmente quando se trabalha com cardiologia, né? A gente começou a receber estudos mostrando o quê? Que a suplementação de cálcio, isoladamente, porque aquela quantidade que vem de vitamina D é irrisória, né?
Então, a suplementação de cálcio isolada, ela pode ser um fator de risco cardiovascular maior do que todos os outros já estudados anteriormente. Então, uma suplementação de cálcio isolado, dependendo da pessoa e das condições hereditárias dela, ela pode desenvolver desde infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, morte súbita, entre outros fatores, né? Hipertensão arterial, etc. Então, com certeza, a proporção que isso vem tomando é muito grande. Então, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar todos os embasamentos científicos, todos os estudos, tudo que existe na Organização Mundial da Saúde, tudo que existe de base e vou pôr num livro. Perfeito. Tá? Porque é onde a gente vai conseguir entender que não é crença, religião nem filosofia, né? É um processo que tem embasamento científico. É estudar o metabolismo do cálcio de origem animal, que é principalmente dos derivados de leite, cálcio de origem vegetal, né? Presente em legumes, verduras, frutas, leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, preto, azul, né? Jalo, as oleaginosas, né? O grupo das castanhas, gergelim, que é riquíssimo em cálcio. Quantas coisas que a gente pode ter, cereais integrais. Você pega uma quinoa, um amaranto, a quantidade de cálcio é enorme, né? Então, quantas fontes de cálcio existe? E aí a gente vê como você fala assim, meu Deus do céu, né? Como é que a gente pode imaginar? As pessoas podem ser limitadas, mas Deus não é e a natureza também não. Verdade. Né? Não vai pôr um nutriente tão importante numa única fonte. Com certeza. Certo? É uma coisa tão absurda pensar uma coisa dessa, porque desde quando que efetivamente se dominou o processo, né? Então, quer dizer que a gente não nasceu mamando na vaca ou em qualquer outro bicho. Quer dizer, como é que você pode falar que uma pessoa é dependente do leite de outro bicho? Uhum. Pode ser dependente da carne, pode até acontecer, mas dependente do leite, tá? Não tem sentido. Tanto é que as pessoas às vezes chegam pra mim e falam assim, a minha alimentação é natural, eu não como carne. Eu falo, a minha também é natural, eu não consumo leite. Uhum. Porque, na verdade, se você pensar no natural, o nosso organismo tem enzima que digere proteína de origem animal. Ele tem enzima que digere a carne, o frango, o peixe e o ovo. Mas ele não tem enzima que digere a beta-lactoglobulina. Então, proteínas de leite de vaca ou não tem enzima que digere ou tem proteínas de difícil digestão, coisa que já não acontece na proteína de origem animal. Isso não quer dizer que tenha uma pessoa que tenha dificuldade de digerir a carne vermelha. Perfeito. Ou outra que tenha dificuldade de digerir o frango. Aí é individualidade bioquímica, né? E a gente sabe que até o vegetarianismo a gente consegue trabalhar muito bem com uma alimentação adequada. O problema não é ser vegetariano, o problema é ser vegetariano e falar que não come salada, né? Que não come vegetal. Exato. Então, esse é o problema do vegetariano. Inclusive, tem inúmeros estudos mostrando que o vegetariano, inclusive o restrito, que não consome nem derivado de leite, nada, são baixos índices de osteoporose. Olha que interessante. Mas aqueles que fazem alimentação saudável, né? Não é simplesmente falar que não é vegetariano e come leite só de trigo, né? Aí realmente não vai resolver. E Denise, por que o governo instituiu que se tem que comer fontes para que a gente absorva pelo menos 1.200, né, miligramas de cálcio por dia? Então, o que acontece é o seguinte, quem que determinou as necessidades diárias de cálcio, que na verdade ainda não tem mesmo um RDA, ainda tem a ingestão adequada. Pelos documentos, pelas DRIs, o que a gente tem é ingestão adequada, porque ninguém conseguiu chegar a um valor real. Então, é tudo suposições. E esse processo foi feito avaliando principalmente a alimentação dos canadenses, dos americanos, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte, o que é uma fonte alimentar? Ou é um alimento que contém um nutriente em grande quantidade, ou são alimentos que contêm aquele nutriente em quantidade menor, mas altamente consumido. Então, uma fonte alimentar, ela tem que contemplar um desses dois processos, tá? Ou tem muito, ou é muito consumido. Então, no total, acaba sendo uma quantidade ok. Tudo bem. Então, vamos pensar na alimentação do canadense e do americano. Tem legume, tem verdura, tem fruta, tem feijão, tem ervilha, lentilha, grão de bico. Aquele frio, né, que faz. Como é que estão os cereais integrais lá? São consumidos? Ou a base é carboidrato refinado?
Então, se a gente pensar nas fontes de cálcio que aquela população tem, você pode pensar no leite. Porque eles não consomem praticamente fontes vegetais. O clima não permite. Eles não têm essa facilidade de cultivar a variedade e o ano inteiro legumes, verduras, frutas, de ter aí as leguminosas, que é uma fonte fantástica, não só de cálcio, como de todos os nutrientes que formam o osso, né? Então, o que acontece? Em função disso, se colocou o leite como uma fonte de cálcio, né? Porque eles não teriam outras opções. Mas se você estudar o documento das RIS, o documento onde isso foi falado, e se você estudar uma série de documentações publicadas pela Organização Mundial da Saúde, você vai ver que fonte de cálcio é ou o leite e derivados, ou os alimentos que têm quantidade de cálcio adequada, quantidade boa de cálcio, e são altamente consumidos. Então, e isso é colocado em países aonde existe um consumo maior de legumes, verduras, frutas, né, de alimentos fontes de cálcio, a gente vai considerar como fonte todos esses alimentos. Então, só que se você trouxer a recomendação da maneira como como é definida por eles, e não estudar tudo que existe no documento, você vai continuar achando que eles colocam que a fonte de leite de cálcio é leite. Mas vai um pouco mais a fundo, estuda mais um pouco a fundo o documento, e você vai perceber que existe da Organização Mundial da Saúde um documento que é o seguinte, o paradoxo do cálcio. E nesse documento eles colocaram o seguinte, que por estudos populacionais, os países que têm o maior consumo de cálcio de origem animal são os maiores índices de fratura e osteoporose. E os países que têm o maior consumo de cálcio de origem vegetal são os menores índices de fratura e osteoporose. E por que essa diferença de cálcio animal e cálcio vegetal? Então, porque como a gente colocou, o cálcio de origem animal é principalmente o que tem no leite. O cálcio de origem vegetal de todos os alimentos, né, dados pela natureza, né, de fontes vegetais, sejam eles aí quais forem, inclusive as leguminosas, né? Porque tem o problema da absorção desse cálcio, né, Denise? Então a proporção que deve ter no cálcio de origem animal é bem diferente da proporção e da adequação na natureza das folhas verdes, por exemplo, né? Porque temos aquela 2 de cálcio para 1 de magnésio que a gente tem que ter para poder absorver, dentro do organismo. Que não é bem isso que acontece no cálcio de origem animal e que é perfeito justamente no de origem de várias folhas verdes, e no leite materno. Ah, sim, leite materno, claro. E no leite materno. Então, aí tem todo esse questionamento. Quando o pessoal coloca paradoxo do cálcio, na verdade não é paradoxo nenhum. Até pelo que você colocou. O que acontece com o cálcio de origem? Primeira coisa para a gente entender isso. Como é que o osso é formado? De cálcio? Tem lógica você pensar que uma coisa tão complexa como um osso, ele é formado de cálcio. E não é, Denise? Então, o que acontece? Se a gente pegar o osso, ele é formado por no mínimo 24 nutrientes. O osso, né? gente. 90% da parte orgânica do osso é colágeno. E colágeno, para mim formar colágeno, eu preciso de ferro, de vitamina C, de cobre, eu preciso de uma série de aminoácidos, de nutrientes, né? Para mim ter a cartilagem, eu vou precisar de silício, eu vou precisar de manganês, eu vou precisar de glicosamina, de metilsulfonilmetano, que é uma forma de enxofre orgânica. E a gente, por exemplo, a carência do zinco, que faz parte da estrutura cristalina do osso, isoladamente pode responder por 45% de perda de massa óssea. Então, o nosso osso é formado por no mínimo 24 nutrientes. Depois que o osso está formado, o cálcio vai lá e mineraliza, faz o endurecimento. É como se fosse a estrutura do prédio, depois vai lá o tijolinho para construir o prédio, né? Vamos de uma forma lúdica colocar assim. Exatamente. Aí ele vai ter que endurecer, né? Essa matriz óssea. Perfeito. Só que o que acontece? Se faltar o magnésio, se faltar vitamina K, se faltar vitamina D, se faltar outros nutrientes, o cálcio não consegue ser fixado no osso como deveria. E aí tem uma tendência de fazer o quê? Microcalcificações. Então, se a gente não consegue fixar, por isso que a carência de vitamina K é relacionada com problema cardiovascular.
Porque se falta vitamina K, o cálcio não consegue ser fixado do osso e pode fazer calcificação, inclusive arterial, levando a uma série de problemas. Olha só. Certo? Então, o que acontece? Eu preciso do conjunto dos nutrientes para o cálcio ir para o osso. Uhum. E aí, o que acontece? Se a gente pegar leite de vaca, ele tem cálcio, 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 cálcio e cálcio. Ele tem 3 vezes mais cálcio do que no leite da mãe. E extremamente bem absorvido, porque ele é ligado à proteína. Então, é um leite, é um cálcio realmente em quantidade alta e bem absorvido. Só que todos os outros nutrientes necessários para o metabolismo do cálcio têm em baixíssima quantidade e alguns nem têm. E então você pega 3 vezes mais cálcio no leite da vaca do que no leite da mãe. Qual foi feito para nossa necessidade e realidade? Proporcionalmente, você chega a ter, em relação ao leite de vaca e leite de mãe, você pode chegar a ter até 9 vezes menos magnésio no leite da vaca do que na mãe. Uhum. Só que sem magnésio, nenhuma função do cálcio é feita. Nenhuma. Inclusive a da massa óssea, mas nenhuma. E o magnésio é necessário para a ação de todas as vitaminas, como a vitamina D, todos os hormônios, como o PTH, né, que é o paratormônio, calcitonina, todos os hormônios necessários para o metabolismo do cálcio e para a formação da massa óssea são totalmente dependentes de magnésio, que é o nutriente mais carente na nossa alimentação hoje. Uhum. Agora, pega as fontes vegetais. Quando nós pegamos as fontes vegetais, todas as fontes vegetais ricas em cálcio, são ricas em magnésio, são ricas em boro, são ricas em vitamina K, são ricas em praticamente todos os nutrientes necessários para formar a massa óssea. Então, a natureza não dá ponto sem nó. A natureza põe os nutrientes em conjunto no leite materno, põe em conjunto nos alimentos de origem vegetal, que formam a massa óssea, mas que também formam todo o nosso organismo. É um conjunto de ações, né? Então, não é um processo isolado, né? Como é colocado, certo? E, Denise, o que digamos assim, é prejudicial para a nossa saúde óssea? Porque depois de colocado esse cálcio dentro do osso, temos que tomar cuidado para ele não sair por causa de qualquer bobagem, né? E o que são as ações, alimentos que temos e que faz com que a gente se desmineralize? Até em função daquelas DRIs que você falou, que é em quantidade elevada. Então, qual é um dos fatores que faz vir essa ideia de que a gente precisa de uma quantidade enorme de cálcio, né? Porque 50% dessa utilização do cálcio vai depender dos fatores que mandam ele embora. E os fatores que mais mandam ele embora são excesso de, né? Que a gente precisa lembrar dessa palavrinha, senão todo mundo vira neurose, nada pode comer, né? Exato. Então, é excesso de cafeína, excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de proteína de origem animal, excesso de gordura de origem animal, excesso de ácido fosfórico, que é o que dá o gás ao refrigerante, às águas gaseificadas, né? Enfim, quando a gente pensa nesse processo, vamos pensar na alimentação do canadense, né, e do americano. Não é copo, né? É canecas de café enormes, né? Meio litro, né? Então você tem de refrigerante, de café. Os hambúrgueres é de 200 a 300 gramas, né? Então a quantidade de proteína de origem animal é enorme. E junto, claro, com a gordura. Quantidade de sódio, alimentos industrializados em quantidade elevada, todos os aditivos químicos usados nos alimentos industrializados, eles são sempre com sódio. Uhum. Ciclamato de sódio, glutamato de sódio, né, citrato de sódio, você sempre tem o sódio no meio. E sódio é uma das coisas que mais elimina cálcio do organismo, né? Então, excesso de açúcar, o americano come em torno de 400 gramas de açúcar por dia, tá? Então, gente, meio quilo quase? É quase meio quilo por dia. E a gente aqui no Brasil? Quais são as últimas fontes? 300 gramas por dia. Você tá brincando, Denise? Com certeza. Considerando tudo presente nos alimentos industrializados. Sim, que tá tudo escondido, tudo né? escondidinho, exatamente. Então, o consumo é extremamente elevado. Então, é tão importante quanto você ter uma alimentação equilibrada em fontes de cálcio e todos os outros nutrientes, é não consumir o que vai eliminar esses nutrientes em excesso. Né? Agora, Denise, o pessoal deve estar se perguntando, mas o que tem eu comer um açúcar? O que ele vai prejudicar o meu osso? Quer dizer, fica aquela pergunta assim, né? Como assim? Pelo amor de Deus, né? E por vários motivos, né? Primeiro, porque o açúcar pode inibir a absorção de vitamina e mineral, pode aumentar a excreção de vitaminas e minerais, é alimento de fungos e más bactérias,
que vão acabar interferindo na permeabilidade do intestino e levando a síndrome de má absorção. Toda vez que você pensa em perda de massa óssea, antes e muito antes de você pensar em falta de cálcio, porque eu nunca peguei um paciente com falta de cálcio, você pode pensar em síndrome de má absorção. É uma má absorção generalizada de vitaminas, minerais e outras coisas. Então, e o açúcar leva a síndrome de má absorção. E o açúcar aumenta uma coisa chamada resistência à insulina. Quando ele aumenta por processo inflamatório, ele aumenta a resistência à insulina, a insulina aumenta a excreção de cálcio e aumenta a retenção de sódio. E essas substâncias inflamatórias produzidas num consumo frequente de açúcar tiram cálcio do osso. Uhum. Quase nenhum motivo, né? Não. Tá bom? Então, olha só, durante o dia o pessoal come excesso de açúcar refinado em todos os produtos de panificação que vira açúcar. Nos refrigerantes. Cafezinho, refrigerante, quer dizer, ao longo do bolachinha dia... recheada. Pois é porque você fala assim, o excesso, mas é aquela história, não é o excesso de um isolado, é que é um monte junto todo dia, nas 5 eventuais refeições por dia. E eu quero ver você me mostrar um paciente que tem osteopenia, osteoporose e não consumiu leite a vida toda. Com certeza. Tá? E não preveniu, além de não prevenir nada, então é extremamente comum a gente encontrar nessas pessoas sintomas de microcalcificação. Ou artrite, ou bursite, ou bico de papagaio, esporão, cálculo no rim, cálculo na vesícula, calcificação em canal do ouvido. Aí começa a ver calcificação na mama, calcificação na tireoide, calcificação no útero, calcificação, né? Aí você começa a ter um monte de calcificação. Aumento de pressão arterial, porque o cálcio elimina o magnésio. Aumento de resistência à insulina, porque o cálcio elimina o magnésio. Aí começa a engordar e acha que foi azar. Pois é, e aí vem a imprensa que coloca que o consumo de cálcio ajuda a emagrecer. Você já andou vendo isso na mídia, né, Denise? E aí a gente fala assim, é verdade que o cálcio ajuda a emagrecer? É super verdade que o cálcio ajuda a emagrecer. O cálcio. Isso não quer dizer o leite. E as pessoas acham que cálcio e leite são sinônimos, né? É verdade que o cálcio ajuda. Só que para o cálcio, qualquer ação do cálcio acontecer, se faltar magnésio, o cálcio não age. E a gente hoje em dia não tem carência de cálcio no organismo, porque o cálcio é regulado por hormônios. Então você não vai ter carência de cálcio no organismo, senão você nem está viva. Não tem carência de cálcio. Fora que cálcio é importante, não pisca sem cálcio, né, Denise? Exatamente. Mas aí o que acontece? Um dos nutrientes mais comuns da gente ter altas carências hoje em dia é o magnésio. Vamos falar um pouco de fontes de magnésio? E olha que coincidência, são as mesmas do cálcio, né? Não diga! Legume, verdura, fruta, o grupo do feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Você quer ver uma coisa fantástica para fazer melhorar a calcificação? Pegar semente de melão, semente de melancia, bater junto com fruta, coar e tomar. Olha, né? Além de tudo, elas são antifúngicas também, não é, Denise? Não tem um lado antifúngico essas sementes? Dessas sementes em especial eu não conheço, mas assim, eu sei que elas têm várias outras ações. Uhum. Tem ações, muitas sementes têm ação em vermífugas, né? Exato, para eliminar. Mas essas especificamente, o que eu sei é que elas vão ajudar a recuperar mais saúde. Então, gente, assim, quando for abrir o melão, não jogue a semente fora, a gente pode guardar no freezer dentro daqueles quadradinhos de fazer gelo e bater num suco, né? Bate no suco, coa e toma quem precisar fazer recuperação de massa óssea. Suco de couve, né? A couve é o que tem a quantidade de vitaminas e minerais muito parecida com o leite materno. E rapidinho, Denise, e o povo que me manda aqui perguntando sobre a casca do ovo? É complicado, né? Eu acho que, na verdade, não é nem que se fosse altamente necessário, até poderia ter algumas técnicas, mas não é. Não é. A comida normal já supre absurdamente. A gente pode depois, até num outro momento, entrar em mais detalhes. Claro. Tem muita coisa que dá para fazer mais tranquila que você consegue esse resultado. Na verdade, de novo, a alimentação do tempo da vovó. Né? Gente, o pessoal vai cansar de ouvir eu falar isso. Com certeza. E Denise, seu blog... Aliás, seu site, seu blog, o nome do livro, coloca tudo para a gente poder se despedir. Olha, no site www.denisecarreiro.com.br tem todas essas informações, do livro, do blog, do vídeo. Não, fora todas essas documentações que você faz questão, inclusive, de deixar, dos artigos científicos, para que as pessoas possam ter acesso também a elas, Com certeza, no livro eu procurei contemplar tudo isso, porque é exatamente para tirar algumas dessas crenças erradas, né, que as pessoas têm. Bom,
meus queridos e queridas, eu acho que com esse programa nós fechamos o tema, né? Então, qualquer coisa depois vocês mandem aqui para america@cançãonova.com e a Aninha vai colocar para vocês onde é que está o vídeo do nosso programa, onde nós começamos toda essa história falando de osteopenia, osteoporose, para a gente chegar hoje no cálcio, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada, e espero vocês no próximo Mais Saúde. A partir de agora, a verdade em questão, a reflexão teológica e espiritual sobre assuntos atuais que envolvem o seu dia